Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso canal Refúgio Metafísico, ok? Finalmente eu vou comentar aqui que a gente pode aprender de útil e de interessante aí no filme Gladiador, certo? Aí no vídeo que você pode ver, assim, o estoicismo, que é uma corrente filosófica, ensina que ninguém conhece seu verdadeiro caráter, né, até ser testado pela adversidade. E Maximus enfrenta a perda total, que é a honra, a posição, a família e a própria liberdade. O que fazer diante desse cenário? Né? Se fosse você, o que você faria? Hoje nós estamos no século XXI e a maioria das pessoas, quando passam por algum tipo de dificuldade, né, isso é natural do ser humano, sofrer, ter dor, enfim, mas muitos querem pôr fim à sua própria vida por causa de alguma situação ruim, né? São vários, não é, que acontece conosco. Nós não somos imunes, mas a gente percebe, mesmo no filme de ficção, certo, que o personagem Maximus ele tenta transmitir para nós pelo menos, vamos dizer assim, uma semente do estoicismo, né? Obviamente não é tudo que nós devemos assim dentro do pensamento filosófico, obviamente, aceitar, mas examinar tudo e reter somente o bem, né? Então, Maximus tenta nos ensinar que mesmo perdendo qualquer coisa ou praticamente tudo, a gente também recorda-se também de Jó, né? Máximo também nos recorda muito sobre o sofrimento de Jó, não é? De como ele chegou ao último estado do fundo do poço, não é? É óbvio que não são dois personagens, um é real e Maximus é fictício, mas a gente, dentro dessa reflexão, a gente pode entender essa associação e ver que o sofrimento ele é comum a todos nós. Então, o Maximus, o personagem que nós vamos abordar aqui, o Gladiador, tenta nos ensinar a viver uma vida de virtude, certo? Mesmo sendo desprezado por tudo e por todos. Então, eu vou trabalhar aqui nesse vídeo, certo? O aspecto reflexivo, filosófico do estoicismo, né, para a gente poder aí suportar a, as dificuldades que nós enfrentamos dia após dia, né? Cada dia é uma dificuldade, cada dia é um transtorno, né? Muitas vezes é uma decepção, muitas vezes a gente fica até sem o que pensar, a nossa mente fica quebrada, né? Porque realmente a gente não foi feito para estar em um estado caótico, mas nesse processo que gira em torno, dentro do filme, por exemplo, é o teste da alma, né? Quando tudo é tirado de você, como sua alma se comporta, né? Qual é a sua verdadeira natureza, por exemplo, vamos dizer assim. Eu espero poder, assim, fazer você entender. E se você gostar desse vídeo, compartilha, se inscreve, deixa esse comentário, tá bom? Vamos começar aqui abordando o seguinte assunto, né? O gladiador. O que a gente vai ver aqui? Eu vou começar da seguinte forma assim. Quando a gente pensa sobre o estoicismo, geralmente tendemos a imaginar filósofos, né, dentro da academia, professores, né, doutores e mestres, debatendo questões complexas sobre a natureza da virtude, da vida, da moral, dos costumes, da própria razão, do agir. Mas o filme Gladiador oferece a cada um de nós uma, uma ótima oportunidade para a gente ter uma cosmovisão mais refinada e mais sólida, mais concreta do que é realmente entender a si mesmo e o mundo, o que é de fato as coisas, e entender como é um filósofo estoico, né? Bem, Marcos Aurélio, né, que escreveu também Meditações, né, está presente no filme, né, o personagem, né, obviamente, ele é um dos maiores nomes do estoicismo. Inclusive, eu recentemente e atualmente estou, assim, como é que se diz? Eu estou terminando de fazer a leitura do Meditações de Marco Aurélio e esse pensador, esse estoico, não é?
ele enxerga em Maximus algo que vai muito além dos debates filosóficos e do campo de guerra, que Maximus ele é um general que está aí defendendo Roma, está, enfim. Então, Marcos Aurélio ele reconhece Maximus como um homem cuja inteiramente dentro do seu próprio agir, do seu coração, a própria aplicação dos princípios estoicos. Então, Marco Aurélio está extremamente assim fascinado por Maximus, porque mesmo Maximus, basicamente, indiretamente, não conhecer toda essa bagagem histórica do estoicismo, da filosofia, e ser um homem de guerra, ele desempenha uma atitude extremamente estoica diante de qualquer situação. Então, isso é muito admirável para Marco Aurélio, né? Então, talvez você não tenha percebido aí essa questão, mas enfim. O que a gente pode aqui trabalhar aqui mais? Deixa eu ver aqui. Então, a gente percebe que Maximus ele não é um intelectual, não é um filósofo por si só, mas ele vive exatamente aquilo que os grandes filósofos ensinavam. Então, Marco Aurélio sabe muito bem disso. Então, por isso, ele vai confiar o futuro de Roma a Maximus. O filme mostra isso. Porque vê nele uma disciplina, uma virtude incorruptível. E é justamente isso que todos os governos precisam, de homens dessa natureza que não se sucumbem, né? Não se tornem psicopatas do poder, né? Para escravizar os outros, muito menos seus próprios inimigos, mas uma ação extremamente virtuosa que combate o mal de uma forma ou de outra. Então a gente vê aqui essas qualidades em Maximus, que o próprio Marcos Aurélio observou, certo? Então, o primeiro traço que a gente poderia trabalhar aqui do estoico em Maximus é a sua disposição de fazer o bem comum. Ele luta não por glória, riqueza ou poder. Então, cada batalha que você observa no filme é movida por um senso de dever, de compromisso com Roma, né, dos ideais assim mais elevados, certo? E não com a Roma corrupta, dos poderosos, dos pecadores, dos corruptos, tá bom? Mas com a Roma ideal, justa e ordenada. Esse é o foco do Maximus. Então, para o estoico, a virtude é algo que hoje em dia está sendo quase esquecida, né? É o único bem verdadeiro. Hoje nós vemos o mundo girar em torno de cursos técnicos, de ganhar mais, de passar menos horas no trabalho, passar mais tempo curtindo a vida, né? Isso, na verdade, é a pior tormenta que o ser humano está fazendo, porque ele não conhece a si mesmo e não conhece os seus próprios inimigos, as próprias tentações, e, afinal de contas, o teste da alma não vai ser dado a essas pessoas. Estou dizendo que é ruim fazer curso técnico, mas existe uma demasia sobre isso, porque as pessoas não querem mais que suas almas sejam testadas. Bem, assim, você precisa também assistir o filme também para poder entender aqui, ter uma base filosófica também, tá bom? Se você quiser saber mais sobre isso, no canal tem essas coisas aqui também, para você poder aí mergulhar, tá bom? Então, toda a força, toda a fé de Maximus vem dessa consciência. E ele é guiado por um ideal superior e não por impulsos, motivações banais, paixões ou vaidades. Algo muito comum na época de Roma e muito comum nos próprios personagens em torno de Marcos Aurélio, de Maximus, da própria Roma. E hoje em dia é a mesma coisa. As pessoas são motivadas por impulsos momentâneos e muitas vezes equivocados e errados. Mas Maximus controla esse desejo que está em cada um de nós, né? Existe o bem e o mal, né? Vamos dizer assim, o bem e o mal, né? Então, Marco Aurélio vê que Maximus é humilde no comando, mesmo sendo um general, né? Então, por simples gestos, por trabalhar uma sabedoria muito rápida, muito simples. Então, a humildade estoica não é submissão, mas clareza, saber como se portar, saber que somos parte de algo maior e que devemos, de certa forma, entender a vida. Então, a humildade
de Maximus é muito visível em todo momento do filme, certo? Na forma de que ele perceba que ele vai tratar os soldados, né, de uma forma muito de amigo, de uma forma muito cortês. E você vê como ele conduz os seus subordinados, como ele respeita a vida humana e até a vida humana dos seus próprios inimigos de Roma. Então, Maximus compreende os limites, a ética, a moral e aceita a realidade como ela é. E o faz o possível dentro do que pode ser feito, exatamente como recomenda o estoicismo. E ele ama muito a sua família, né? Deseja voltar para sua casa, para sua esposa, para seu filho, mas você vai perceber no filme que algo muito ruim vai acontecer com ele. Então, quando Maximus é acusado de traição, de ter matado o próprio Marco Aurélio, certo? Ele perde sua família e se torna escravo. Consequentemente, né? Ele consegue fugir, depois é capturado, se torna escravo. E mesmo assim, a natureza histórica o acompanha e ele aparentemente se torna mais forte, mais poderosa dentro dele. Não é fácil, não é simples viver isso, mas é possível. Então, o estoicismo ensina que ninguém conhece seu verdadeiro caráter até ser testado pela adversidade. Máximo enfrenta a perda total, assim, completa, certo? Não ficou nada dele, certo? Então, qualquer outro personagem poderia cair no desespero, qualquer pessoa poderia cair no desespero, na fúria irracional, na própria depressão, mas ele não. Máximo sente uma dor profunda, um tormento que parece que não tem mais condições de ser assim remediado. E os históricos nunca negam a dor, mas não se deixa dominar por ela. Ele mantém a sua integridade moral intacta. Mesmo que as circunstâncias mudem ou não mudem, ele vai permanecer o mesmo. A gente se recorda também nesse momento, se você me permite dizer, a questão do apóstolo Paulo, né, como o espinho da carne é posto nele, né, para ele se tornar mais humilde, enfim. Então a gente vê essas questões e nos fazem pensar como a gente está vivendo hoje em dia. Como você está vivendo hoje em dia, como nós estamos vivendo hoje em dia, que tipo de coliseu, que tipo de escravo, que tipo de gladiador você é, que tipo de general você é. Então o escravo é mais livre dentro pelo menos do mundo, da atmosfera do filme Gladiador, do que o imperador corrupto, porque sua alma não é prisioneira das paixões corruptas. Estou quase finalizando o vídeo. Então, quando Maximus, né, se torna gladiador, né, ele sai de escravo para gladiador, mesmo, né, Maximus poderia facilmente se deformar moralmente, né, dizer assim, a vida não é para mim, eu vou me matar, eu vou, né. Então, o Coliseu, né, é o teatro da brutalidade, da irracionalidade, da política manipuladora. Nesse ambiente, o Maximus ele se mantém focado, ele tem um propósito, ele tem uma retidão, ele tem assim, um destino, ele tem um alvo. Então Maximus combate, mas não de uma forma violenta, por amor à violência. Ele mata sim, mas não é dominado pelo ódio, né, por superioridade ao seu semelhante. Ele vence não pela agressividade cega, animal, animalesca ou demoníaca, mas pela serenidade, passividade e pelo seu próprio foco em manter a virtude, que é algo necessário, muito devido a um ambiente que se requer a maldade nos olhos. Então, a cada combate, você percebe que Maximus mostra que a verdadeira liberdade não está na posição social, mas no caráter. Então, eu acredito que essa é a grande questão do filme, né? Uma pessoa extremamente boa, honesta e justa está na presidência, ou no general, ou é alguém que tem um controle, ou que tem uma grande riqueza, ou que tem um grande canal no YouTube. Mas, na verdade, o filme nos faz nos arrepender desse conceito para entender que o verdadeiro caráter não está numa posição social, mas está em conquistar a de si mesmo e manter-se em virtude. Né? E também se recorda muito das questões do fruto do espírito, né? Que é extremamente essencial para nossas vidas. Então, é possível que, de fato, eu e você e Max não seja escravo por fora hoje em dia. Você pode ser um escravo do trabalho, você pode ser um escravo de alguma situação, né, dentro do pensamento do filme, tá bom? Tá certo? Mas nós somos livres por dentro. Porque
só se a gente desenvolver essas virtudes, essas qualidades, né, esse autodomínio, esse autoconhecimento, a gente se torna extremamente livres, mesmo sendo presos fisicamente. Você vê, um exemplo, eu gosto também de fazer esse exemplo, por exemplo, o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele escrevia cartas, ele mandava mensagem para suas ovelhas, mas é porque estava livre. Então, Maximus, você percebe que ele não vai buscar uma vingança, como muitos de nós desejamos, né? Porque a jornada que Maximus tem é movida pela verdadeira justiça. Jesus falou uma vez que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, ele vai ser motivado pela justiça, mas também por causa da sua própria família, né? Você vê ele muitas vezes fazendo certas preces aos seus entes queridos que morreram, né? E isso distingue, né? Faz ele ser diferente dos homens comuns, porque ele não vai agir por impulsos, mas por princípios. Então, o estoicismo, no povo aqui dizendo que tudo que o estoicismo diz é bom, mas em alguns momentos você percebe que o estoicismo tem algo interessante. E ele ensina que a justiça é uma das grandes virtudes a ser buscada por cada um de nós, juntamente com a sabedoria, com a temperança e com a coragem. Então, Maximus, certo? Ele reúne essas qualidades, essas virtudes em sua vida até o fim, mesmo morrendo. E é um testemunho de uma verdadeira força, de uma verdadeira fé, que não está na espada, na ponta da espada, ou nos aplausos da própria Roma, mas na vontade de viver a verdadeira razão. No final das contas, o estoicismo, se a gente assim, refletir dentro do filme, tá bom? Não é apenas uma doutrina, tá bom? Mas algo que dá para cada um de nós viver e assim, dentro de circunstâncias diferentes, especialmente em momentos difíceis. Então, Maximus é esse homem simples, comum, que tinha muita coisa, que perdeu tudo, que passou por grandes tragédias, certo? Então ele mantém a dignidade quando o mundo, né, se revolta contra ele, de certa forma. Então ele vai procurar lutar contra a injustiça, mesmo que não tenha nada a ganhar, né? Ele enfrenta a morte, ele enfrenta seus medos, ele enfrenta seus inimigos, porque sabe que o objetivo do ser humano é viver de forma honesta. Então Marcos Aurélio respeita tudo isso. Finalizando aqui o vídeo, porque essa história importante que nós precisamos assim perceber e ver que Maximus não é apenas um bárbaro, não é apenas como é que se diz, um brutamontes, mas Maximus é o símbolo perfeito do verdadeiro estoicismo, de como se manter íntegro mesmo estando costurado, mesmo estando só, abandonado, perturbado da mente, do psicológico, mas é possível superar essas questões, ainda que, no final das contas, venhamos a perecer nesse corpo mortal, como aconteceu aí no filme do Gladiador. Eu termino aqui esse comentário, essa rápida reflexão. Espero que vocês tenham aí gostado. Se não assistiu o Gladiador 1, assista. O 2 eu não gostei muito não, mas o 1 é o melhor, tá bom? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.